Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Vitia. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, onde a apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vitia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Wilson Romanini, CEO, o Sr. Alexandre Danero Friso, CFO e diretor de RI, e o Sr. Edgar Zanotto, diretor de Inovações e Novos Negócios. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Por favor, Wilson, pode prosseguir. Obrigado, Laís. Bom dia a todos. E vamos aí passar para vocês aí esse nosso primeiro TRI de 26. Acho que é uma data importante, né? A Vitia está fazendo esse ano 55 anos, então a gente cita muito isso, né? É mais de meio século aí trabalhando e altamente voltada para contribuir com o agronegócio brasileiro. Acho que um ponto aí que é um destaque, né? Um destaque que não alegra de forma nenhuma, mas acho que nós temos explicações para isso. A gente teve aí uma diminuição na receita nossa nesse primeiro tri. A gente continua firme, entende que essa recuperação ela tem toda a tendência a acontecer e a gente está aí dentro da propositura que a gente vem trabalhando de realmente ter uma empresa altamente racionalizada nesse momento difícil do agro brasileiro. Acho que um ponto importante, a gente, mesmo com toda essa questão, a gente tem aí uma redução de quase 20% da nossa dívida líquida nesse primeiro tri. Isso mostra toda essa organização e esse controle de caixa que nós estamos fazendo dentro da companhia. Temos um EBITDA um pouco negativo, alavancagem muito em linha daquilo que nós tivemos no primeiro tri de 2025 e fizemos agora aí para os acionistas, né, um pagamento de 16,5 milhões de reais. Quando a gente fala de riscos e oportunidades, né, vivendo esse atual cenário, o agronegócio continua desafiador, acho que todo mundo está vendo, né, os resultados das companhias. Existe ainda, né, os juros altos, o crédito altamente restrito, e é lógico que o produtor, dentro desse cenário, ele está muito seletivo na compra dos insumos. Ele precisa viabilizar a atividade dele. A gente agora conta ainda com um novo conflito, né? Nós tivemos aí no passado a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, agora temos aí a questão do Irã. Isso trabalha, vamos dizer, de forma bastante complexa, né? O mercado como um todo. Só que a gente entende o seguinte, né? Que as empresas que se organizaram, elas podem ter aí benefícios nessa de natureza, nesse cenário mais complexo que nós estamos vivendo. A gente continua aí, né, com uma posição muito sólida financeira, foi a propositura, né? A gente vem falando para vocês aí desde o final de 23. Fizemos aí a lição, estamos fazendo a lição de casa, e a gente sabe que a hora que o mercado retornar, a gente retorna altamente fortalecido para um novo jogo. Temos uma expectativa de lançamentos nesses produtos, inclusive nós tivemos uma avaliação feita, né, por uma entidade bastante respeitada de uma tecnologia que a gente desenvolveu e que eu acho que bons frutos serão colhidos já nessa safra de 26. Temos essa queda na receita, né, falando efetivamente aí do conservadorismo do próprio produtor rural.
A gente tem, acho que uma notícia muito boa, quer dizer, uma redução aí da dívida líquida nossa, em quase 20%. Mantivemos aí basicamente, né, esse equilíbrio, dívida líquida EBITDA, e na parte de SG&A é isso, é o compromisso, né, da racionalização dentro da companhia para a gente criar aí números positivos dentro do trilhar nosso nesse ano de 26. A gente fala aí novamente, né, nessa solidez financeira, é, entendendo que esse momento é um momento onde a gente tem que trabalhar de forma muito intensa internamente para poder colher os frutos e apresentar resultado positivo dentro da nossa companhia. A gente continua, né, com esse portfólio completo, né? A gente é uma empresa que verticalizou bastante o nosso processo produtivo, isso nos dá uma condição de custo muito mais competitiva do que os nossos competidores. A nossa estratégia continua aí, né, com uma solidez financeira e, como eu falei para vocês, acho que até fazendo aí uma analogia, né, acho que todo mundo gosta aí de futebol. A gente está num jogo duro, né, um jogo duro onde nós temos lá na frente um goleiro realmente pegando tudo. Tá difícil de marcar o gol nesse goleiro, né? O que que a gente tem que fazer? Ter uma defesa muito eficiente para gerar os resultados que nós queremos. A gente entende que a gente está vivendo um período difícil no agro, mas as coisas viram, né? Sem dúvida nenhuma, daqui a pouco a gente vai estar aí fazendo os gols necessários para fortalecer ainda mais a nossa companhia. A Vitia completa 55 anos, acho que é bastante interessante, né, falar numa data dessa, como eu falei para vocês aí, é uma empresa ajudando o agro brasileiro, uma empresa fazendo a parte dela, promovendo tecnologia, gerando produtividade para o agricultor brasileiro, e é essa a nossa tese de trabalho. O meu muito obrigado e passo a palavra agora para o Alexandre. Obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Entrando no detalhe da performance do trimestre. Nesse trimestre, a gente teve queda nas três linhas de negociação que a gente vê dessa safra 25-26. A única grande diferença foi a linha de fertilizantes de solo, que no ano passado acabou performando de uma forma atípica, com um crescimento muito expressivo, assim como no quarto trimestre. Porém, nesse começo do ano, é um período ainda de baixa sazonalidade, né, para compra de fertilizantes de solo, e essa linha também sofreu um pouco com esse começo de ano tumultuado, né? A gente já vinha, né, com o produtor muito cauteloso e a guerra, né, que foi declarada no dia 28 de fevereiro, aí no, já pegando aí um mês do trimestre, fez com que todo mundo colocasse o pé no freio, né? E, inclusive, ainda hoje, é essa sensação, né, com os preços subindo, o produtor está colocando o pé no freio para as compras, né, comprando o mínimo necessário. Mas então a gente teve aí queda aí nas três linhas, mas como eu falei, na linha de foliares e soluções biológicas foi um pouco da tendência que a gente viu no quarto trimestre, na tendência da safra 25-26. E a linha de fertilizantes de solo teve esse trimestre mais atípico. Podemos passar para o próximo slide. Também veio com uma tendência parecida, né, na linha de soluções biológicas e naturais, com o último trimestre. Tivemos aí uma queda aí na ordem de 10 pontos percentuais. Na linha de foliares, aí a tendência se inverter. A gente teve uma
voltou a ter um crescimento de margem. E na linha de fertilizantes de solo, né, como eu falei, um trimestre um pouco atípico da sazonalidade, né, uma baixa sazonalidade, e a gente teve aí um resultado e uma margem, não meu ver, basicamente neutro. Tá? É, na linha de fertilizantes foliares, né, é uma tendência que a gente espera para o ano, tá? A gente espera, com o início da guerra, o escassez de matéria-prima, esperamos sim uma recomposição de margem, dado que vários desses insumos que compõem, né, a linha de folhados e produtos industriais são importados e estão dentro dessa lógica de aumento de custos aí desde o início da guerra e o fechamento do Estreito de Hormuz. E das soluções biológicas e naturais, apesar de a gente não estar vendo uma recuperação de margem, a gente acredita que pelo menos a margem nesse curto prazo já vai mostrar uma certa estabilidade e com uma lógica, né, de que a gente deve ter recuperação de margem esse ano, dado que os fertilizantes estão com um aumento muito grande de custo e os defensivos químicos também, né? Então, a parte biológica ela volta a ter um espaço ali para ter uma certa recomposição de margem. Não estamos vendo mais ao longo do ano. Passando para o próximo slide, seu ponto de vista, né, da onde a gente controla e onde a gente tem o total poder, que é a gestão, né, das nossas despesas. Acredito que a gente vem cumprindo com o nosso objetivo, tirando essa recuperação, né, extemporânea que a gente fez reconhecimento da receita, né, no ano passado e agora a gente teve basicamente o FII, né, do nosso assessor caindo como uma despesa. Ou seja, o SG&A ajustado está dentro da nossa meta, que está girando entre um crescimento nominal de zero e o crescimento de inflação. Ou seja, a gente está conseguindo reduzir despesas sob o ponto de vista real, né? E aqui, né, vale mencionar, apesar da gente ter tido uma menor reversão de provisão, né, porque aqui não é que a gente teve um provisionamento, a gente teve uma reversão tanto no primeiro TRI de 25 quanto no primeiro TRI de 26, né, então a gente teve uma menor reversão, mas ao nosso entendimento isso é muito positivo. Aproveito também para, né, já colocar a performance do 30 do 4, né, após o fechamento de trimestre, de que o nosso recebimento e nossa inadimplência vem em linha com o histórico muito comportado. Passando para o próximo slide, como um resumo do trimestre, a gente teve uma queda do EBITDA, que saiu de 7 milhões no primeiro TRI de 25 para quase menos 1 milhão de reais, né, no primeiro TRI de 26, muito em função, né, da nossa performance de lucro bruto, tanto pela queda de receita, como também pela queda de margem. E, e a gente, eu reforço, né, que é um reflexo ainda da safra passada e esse primeiro trimestre. Então a gente já não tinha uma grande expectativa. E também é um trimestre sazonalmente mais baixo, né? Por isso, do ponto de vista de variação, tem uma variação muito grande, dado que a receita ainda não é tão representativa. Passando para o próximo slide, a gente continua, né, também sob o ponto de vista, né, das variáveis que a gente tem o controle, a gente continua o nosso plano de CAPEX. É, Esse ano são dois projetos maiores, né? O nosso indicativo é ficar muito próximo do ano passado, sob o ponto de vista do investimento total para o ano, ao redor dos 30 milhões de reais. Então, esse crescimento de 16%, ele é mais sazonal, né? Dentro da sazonalidade que a gente tem dos investimentos, e são divididos os dois principais, que vão representar cerca de metade do CAPEX do ano, um investimento
para melhoria funcional da nossa planta de biológicos, que vai chegar aí próximo de 10 milhões de reais, e um investimento para o aumento da capacidade de produção de inoculantes, que vai chegar próximo dos 6 milhões de reais. Sob o ponto de vista de fluxo de caixa e endividamento, a gente vem conseguindo uma excelente performance dentro do ambiente que a gente vive no agro, de muita inadimplência, né, e escassez de crédito. A Vitia, nesse trimestre, teve um consumo, né, é um trimestre que a gente consome, porque ele é uma ponte entre o que a gente vende para a safra e até o nosso recebimento pós-colheita, que é 30 do 4, 30 do 5. Então, geralmente, a gente consome caixa nesse período e o consumo foi substancialmente menor do que o primeiro TRI de 25. Consumimos aí cerca de 15 milhões de reais contra 46 milhões de reais no mesmo trimestre do ano passado. E como resultado dessa gestão eficiente financeira, onde a gente está controlando as despesas, controlando a nossa inadimplência, controlando o nosso capital de giro, a gente conseguiu, mesmo, né, tendo pago aí mais de 40 milhões para os acionistas nos últimos 12 meses, a gente conseguiu reduzir a dívida líquida em cerca de 20% trimestre contra trimestre, né? É um resultado importante. A gente, como o Wilson falou, está passando um momento difícil e estamos na defensiva. Mas é aquele time no futebol que tem que sabe o momento de atacar e sabe o momento de defender, para no final ganhar a partida, né? Não é só ataque, para a gente não vai tomar 5, 10 gols. E agora também é o momento que a gente está, né, na defesa e armando o time para esse cenário mudar e ganhar essa partida. Então a gente está nessa estratégia, são de caixa, robusta, capitalizado, mantendo os investimentos, mantendo os nossos projetos internos, principalmente de P&D, mas também os projetos de melhoria de eficiência, e com uma posição que a gente acha totalmente diferenciada no mercado frente aos nossos concorrentes, né? A gente pode agora se dar o luxo de manter todos os investimentos, de manter a disciplina no crédito e ter muita flexibilidade até nesse momento onde a gente tem uma certa bagunça na cadeia de suprimentos, né? Então a gente tem flexibilidade para fazer compras, né, em preços diferenciados, dado que é complicado para o agro em função da guerra. Então, essa posição, ela é uma vantagem substancial nesse momento de mercado. Passando para o próximo slide, em função, dessa melhor administração de caixa e redução da dívida líquida, a gente teve uma melhor performance financeira no trimestre. Tivemos aí um crédito decorrente do prejuízo, né? E por isso que a gente teve um aumento aí da conta credora de imposto de renda e contribuição social de lucro, e lucro líquido. E como resultado de todos os fatores, a gente teve um decréscimo no resultado de cerca de 4 milhões de reais no trimestre contra trimestre. Agora, eu passo a palavra para o Edgar. Obrigado, Friso. Bom dia, pessoal. Nós continuamos aqui, né, com uma boa expectativa, com o Triumph, né? Foi o nosso lançamento de 2025 e o produto tá tendo uma aceitação gigante dos clientes, né? Acho que foi o nosso primeiro lançamento que ele já está dando um bom resultado para a companhia logo no primeiro ano e a gente tem uma expectativa de crescimento nele ali que vai ajudar a gente a trazer resultado. E a questão dos lançamentos de produtos, a gente já começou, a gente já tem um lançamento feito, e a gente no próximo mês, pelo menos mais dois produtos a gente deve lançar. Desses dois são defensivos biológicos e outros dois também são produtos de classe
especialidades, né, vamos dizer assim. Um é biológico também, mas e o outro é para a parte de nutrição nossa. Então a gente continua, né, como diz o Friso, mesmo com um ano difícil, a gente continua com os investimentos muito preparado, com um time muito bom, fortalecido, grande. A gente não parou nada da questão dos investimentos. E isso deixa a gente com a segurança que na hora que esse mercado acelerar, a gente vai poder crescer de uma forma mais rápida. Vamos para o próximo slide. A questão de investimentos lá no P&D, que é uma coisa que a gente vem mostrando já há bastante tempo, a gente continua, né, muito firme, a gente vem mostrando isso, né, a grande parte em biológico, né, a gente não reduziu nada de investimento, que a gente entende que tudo que a gente vai ter de crescimento no futuro vai sair daqui e a gente está conseguindo manter essas operações bem estáveis, né. E recentemente a gente teve mais 4 pedidos de hatches aprovados, e são hatches de produtos bem inovadores, muitos desses com micro-organismos diferentes. A gente tem um desses pedidos de hatch que é de um micro-organismo que não tem nem relato, né? Então é o primeiro relato. Ele, por enquanto, está lá como uma espécie relacionada com que já existe, mas é uma espécie diferente, que não tem ninguém nem trabalhando no mercado e que tem resultados altamente diferenciados de tudo que a gente já viu. Então, a gente começa a trazer as novas tecnologias de que a gente começou há bastante tempo a buscar, né, da nossa coleção de micro-organismos, que é robusta e está muito bem estudada. Então, de agora para frente vai ser comum a gente ver essas inovações bem diferenciadas da agora para frente. É isso. Bom, falando sob o ponto de vista de mercado de capitais, a gente vem sofrendo, sob o ponto de vista de performance, das nossas ações. Entendemos, né, o momento Brasil e o momento agro, mas a gente não entende muito a avaliação financeira, né, que está chegando à VIT, né? A gente fez um pouco do plano de recompra no primeiro trimestre, 5 milhões recomprados dentro do nosso quinto programa. Continuamos aí com a nossa distribuição de juros sobre capital próprio, maximizando a eficiência tributária. E sob o ponto de vista, né, de capital, a gente continua, né, como eu falei, muito sólido. E agora, né, cada vez mais olhando, sob o ponto de vista de como acelerar o programa de recompra. A gente sempre teve a estratégia de fazer isso de forma gradual, de não interferir no mercado, mas também sob o ponto de vista do acionista, né, já presente na nossa base, maximizar. E agora a gente descontado a cerca de 20% do seu patrimônio líquido a valor de livro, girando aí a cerca de 6 vezes EBITDA realizado nos últimos 12 meses. E a gente está falando, eu acho que do resultado do histórico mais baixo, do ponto de vista de margem da Vitya, mais, eu comentei isso, né, no nosso Vitya Day, né, a gente está com a rentabilidade mais baixa histórica dos últimos 10 anos, mesmo a companhia tendo um portfólio de muito mais diferenciado, de muito mais valor agregado que a gente tinha 10 anos atrás. E mesmo assim a gente ainda está aí, né, com um EBITDA aí a 6 vezes e o desconto no patrimônio, o que faz com que a gente, né, queira aí acelerar o nosso programa. Claro, sempre com responsabilidade, né? Também nossa ideia também não é fazer preço no mercado, mas sim alocar da melhor forma possível o capital da companhia para maximizar o retorno dos acionistas. Então é isso, né? A gente vai continuar o programa de recompra e avaliando como que a gente pode acelerar. A gente, como o Wilson falou, né? Sabe que isso vai virar, esse mercado vai virar agrícola. É, é um ciclo, talvez o ciclo mais longo da história, né? A gente está entrando no quarto ano e claro, entrando no quarto ano com um fator externo importantíssimo, que é a guerra, um fator interno de eleição, e nesses momentos pode ter como o Wilson falou, né? Uma reviravolta para que o mercado volte
né? É uma empresa como a gente fala, uma empresa como a Vitia, né, não está retornando nem o nível aí de rentabilidade mínima para o seu capital, mas eu reforço o que eu disse no Vitia Day, né, ainda os nossos concorrentes, se a gente está assim, eu digo que os nossos concorrentes estão muito pior, sendo que alguns não estão conseguindo basicamente nem fazer nenhum retorno, né, eles estão, na verdade, tendo prejuízos e aumentando o seu problema financeiro. Então é isso, vai normalizar em algum momento e a gente vai, agora nesse momento, estar muito focado aí nesse programa de recompra. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão para perguntar por voz ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ryu Matsuyama, analista sell-side do Itaú BBA. Ah, bom dia, Wilson, Friso, todo o time. São duas perguntas aqui do meu lado. Acho que a primeira aqui em relação à margem do produtor. Acho que é sempre bom pegar o sentimento aí de vocês em relação ao mercado, né? Acho que principalmente nesse contexto bem volátil. Acho que vocês já explicaram bem na apresentação, mas acho que dentro desse contexto, vocês puderem dar mais cor aí o ambiente de precificação, até com esses químicos mais caros. E o que vocês acham de adoção de tecnologia por parte do fazendeiro aí ao longo do ano? E como isso pode ditar aí a dinâmica de top line e margem para vocês, tá? Minha segunda pergunta é em relação à expectativa de mix de vendas para o ano, tá? Acho que ano passado o micro de solo ganhou espaço aí no share da receita. Vocês explicaram bem também o que aconteceu, enquanto fertilizantes foliares caiu, né? Queria entender o que vocês esperam aí ao longo do ano, acho que se volta mais para um nível normalizado, acho que até pegando o gancho nessa discussão de margem, né? Como vai funcionar essa trajetória aí entre os segmentos ao longo do ano, tá? É isso do meu lado. Tá bom, eu começo aqui, depois se o Friso e o Edgar quiser complementar, acho que é importante. Assim, a gente está vendo, né, Rio, o mercado, a margem para o produtor está muito estreita. E é interessante, né, a gente que está há muitos anos aí no mercado agrícola brasileiro, você tem fase e fase, e é uma coisa impressionante. Tem época que está tudo muito bom, e tem época que está tudo muito difícil. Então, quando você pega as principais culturas, né, que nós temos aqui no Brasil, que é a soja, o milho, próprio algodão, cana-de-açúcar, tá com o agricultor tá com a margem sacrificada, né? O cara tá tendo que fazer aí um puta de um trabalho de gestão interna para ele realmente ter algum resultado e equilibrar suas contas. Existe uma questão que ela é lógica, né? Inclusive, hoje eu estava até conversando com um concorrente nosso, amigo meu, e a gente estava falando nisso, né? Pô, a gente tem várias soluções, né? Aí para deixar o agricultor com uma certa folga, né, nos custos dos seus insumos. Agora, é um trabalho que nós temos que fazer, ele demanda tempo. Eu cito muito isso, né? Quando a gente fala no mundo do defensivo químico, nós estamos falando no mundo que está aqui no Brasil há 70 anos e dando resultado. Quando a gente vai aí, né, para o mundo dos produtos biológicos, nós estamos falando do mundo que não está há 10 anos aí, né, falando da parte de defesa, né, biológica. Então, são coisas que vão acontecendo. Agora, acho que é um ponto importante que hoje é muito claro. Até as próprias empresas de química, eles estão aí vendo a parte biológica como uma grande solução, né, na eficácia aí para o produtor rural. A gente entende o seguinte, esse próprio, né, aumento de preço dos produtos químicos, sem dúvida nenhuma, reflete, né, de forma grande aí no bolso do produtor rural e ele tem alternativa para isso. Ele pode hoje trabalhar de forma bastante tranquila nessa substituição. Então a gente acredita nisso. Agora é trabalho. A gente não tem a capacidade plena de fazer, vamos dizer, essa reversão de uma forma absurda, né? É o trabalho que a gente está fazendo ao longo do tempo. Tem muitos produtores que já
vamos dizer, já entenderam isso. Então, a gente tem hoje grandes produtores medianos, que já entenderam que ele consegue controlar aí o problema da lavoura dele com um produto biológico. Então, a gente, assim, tem uma expectativa, acho que é importante, de que as soluções biológicas, elas vão ocupar um espaço maior nesse ano. E aí, automaticamente, a gente vai ter aí, né, uma propositura melhor de mix. A parte de micro de solo, ela continua aquecida, né? Nós tivemos aí uma certa retração no primeiro tri, mas o segundo tri nós temos uma carteira muito forte de micro de solo. E a gente entende também aí pelos aumentos, né, que nós tivemos aí na linha dos NPKs, que a gente tem soluções hoje para folha, né? Então, automaticamente o produtor pode buscar algumas substituições via folha. Então a gente entende assim, a nossa expectativa, mas acho que é importante, né, a gente deixar isso muito claro, que é uma expectativa que a gente vai ter um incremento em todas as nossas linhas. A gente acredita nisso, né? Agora é o trabalho, é o dia a dia e é aquele negócio, é o que nós estamos fazendo dentro da companhia. Eu até cito muito isso em todas as nossas apresentações. Aqui dentro a gente tem total domínio. Lá fora nós precisamos fazer um trabalho, nós precisamos estar mais ativos, é o que nós estamos fazendo, para realmente propagar tudo isso e buscar aí ter um maior conforto para o produtor rural. Eu não sei se o Friso vai falar, mas assim, do nosso lado, a questão até de lançamentos de produtos, o que a gente está trabalhando, tem algumas coisas que é para ajudar o produtor a ter um gasto menor e aproveitar melhor os nutrientes, tá? Eu sei que teve no passado aí muito falando assim, sobre fósforo e a gente está trabalhando com algumas tecnologias para os outros ali, principalmente algumas coisas para nitrogênio em outras culturas. Não tenho a complementar, né? Nessa questão de mix, acho que o Wilson falou, a gente tem uma performance muito positiva do micro de solo. Esperamos um ano é, forte de micro de solo, mas sem o mesmo crescimento, né, do ano passado. A gente espera manter o volume, ou seja, não ter queda do nosso volume de micro de solo e voltar a ter crescimento na linha principalmente na linha de soluções biológicos e naturais, é onde está o nosso maior foco, mas esperamos também crescer na linha de foliares. Tá? Esse é o objetivo para o ano, tá? Crescer em todas as linhas, micro de solo voltando a uma normalidade e biológicos também, né? Voltando a uma normalidade, ser a linha de maior crescimento, é onde está o maior potencial, onde a gente está tratamentos. Perfeito, obrigado, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Prates, investidor da Prates Asset. Ele perguntou: Bom dia, podem dar mais detalhes sobre o projeto de expansão internacional no México? Isso é com você, Ok. diga. É você, Edgar. Vamos lá. Isso hoje está realmente aqui na minha responsabilidade. O México tá seguindo bem a parte de comercialização dos fertilizantes, que a gente já tem registrados. A gente está com 13 produtos registrados lá. A gente tem uma programação para o ano já boa e ela está acontecendo exatamente como a gente planejou. O que pode mudar bastante as coisas de agora até o final do ano é que a gente tem uma expectativa ali para junho, que depende de órgãos governamentais, então não dá para garantir, de sair os registros dos defensivos biológicos. E aí a gente entende que a gente pode começar a ter um resultado um pouco melhor. Já é uma operação que esse ano, pelo menos que a gente orçou, para ela ter um resultado positivo já, né? Então basicamente é isso que eu posso dizer. Isso, Obrigada, Edgar. só complementando, Edgar, estamos já com 9 profissionais. É um projeto que a gente está com uma expectativa alta, mas com uma visão mais de médio prazo, né? A gente acredita que pode ter uma representatividade muito interessante na VIT,
Porém, né, a gente ainda está nessa fase inicial, né, de complementação de portfólio, de formação de equipe. Então, esse ano e o próximo ano, a expectativa é sim ter algum retorno, né, o resultado contribuindo, mas ainda tímido quando a gente pensa na representatividade sobre o todo. Eu acho que até complementando um pouquinho, né? Assim, esse é um projeto que a gente está, vamos dizer, bastante empolgado. Eu acho que ele tem um ponto muito importante, né? Foi a própria questão de escolhas, né? Do lugar, das pessoas que estão conosco, da parceria que nós temos lá hoje no México, uma empresa muito bem conceituada na parte de distribuição. Então a gente acredita muito nisso. Já começamos a pensar um pouco mais no médio e longo prazo, né, na questão México. Acho que tem um ponto bastante interessante, que é até a expansão para a América Latina, né? A gente já está aí começando a trabalhar no desenvolvimento de registros em países como Guatemala, como Panamá, entre outros. Então a gente acredita muito nisso. Acho que foi uma coisa assertiva. É um projeto que está rodando aí há 3 anos e acho que é interessante que já nesse ano de 2026 ele encontra aí já um equilíbrio, né, e já gera um certo resultado para a companhia. A gente entende que isso vai fazer uma diferença grande no futuro bem próximo. Obrigada a todos. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado a todos aí, né, que nos assistiram. O que a gente sempre fala é o seguinte: a gente queria estar aqui mostrando algo melhor, né? Acho que esse é sempre o desejo de quem está trabalhando e mostrar algo melhor até para a gente mesmo. Agora, acho que um ponto muito importante é a responsabilidade que essa empresa tem, né? Que os executivos dessa empresa têm, onde a gente sabe que o mercado ele está muito machucado e principalmente quando a gente fala aí nos nossos concorrentes. A situação não é nada interessante e a Vitia se mantém firme e muito pronta para a virada do jogo. A gente sabe que a gente não consegue virar esse jogo, mas mercado é mercado. Vocês ainda que estão aí, principalmente no mercado financeiro, vocês sabem que o jogo muda. E eu acho que a Vitia está preparada, mas muito preparada a hora que esse jogo virar. Eu acho que é isso. E vamos trabalhar bastante para ter um 2026 bastante interessante para todos nós. Meu muito obrigado. A videoconferência da Vitia está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder mais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.